Saudações, companheiros de leitura, estamos mais uma vez aqui para darmos início à leitura do nosso livro Voltei, no ponto em que paramos no último encontro. Paramos no ponto em que o irmão Jacó se despediu de Thomas Edison. Terminaram o encontro, se despediram e entramos no capítulo 15, no templo. Além da morte, situam-se as esferas da continuidade. Se o homem comum conseguisse deter o curso dos pensamentos de segunda ordem, ou seja, aqueles pensamentos que não têm tanta importância, tanto interesse, durante alguns minutos por dia, de modo a refletir na grandeza da vida, sondando as realidades da morte, certo, evitaria as algemas do mal que o agrilhoam as recapitulações expiatórias. Então, se o homem pensasse melhor sobre o que realmente é importante para ele, homem que provém de uma esfera espiritual e para ela vai retornar, quanta coisa poderia evitar. Aqui permanecemos articulados em nossas próprias criações, tanto quanto as peças de determinada máquina a ela se ajustam para o necessário funcionamento. Quem se aflija na escassez de possibilidades materiais ou na angústia de tempo, faça o bem mesmo assim. Então, tem problemas materiais, tem falta de condições materiais e dinheiro, ou não tem tempo, é muito ocupado, ele recomenda que faça o bem mesmo nessas condições, porque isso não é impeditivo, né, irmãos? O bem se faz através de ouvir alguém, de dar uma palavra amiga, de fazer um esclarecimento, de indicar uma boa obra, de emprestar um livro. O bem é sempre alguma coisa que vai ter utilidade para o outro. E é isso que ele recomenda. Quem se lamenta no cativeiro do crime, esforce-se por fugir-lhe às garras, dedicando-se ao socorro dos semelhantes. Então, mesmo a pessoa que está comprometida com atitudes criminosas, que praticou alguma coisa de que se arrepende, praticou algum mal, que procure servir aos semelhantes, que procure se libertar desta situação e seguir avante auxiliando os demais, isso em próprio benefício. Quem se demora no sono do vício, louve a mão áspera que o desperta e levante-se para a caridade regenerativa. Também os viciados de toda sorte, que tratem de procurar praticar a caridade que regenera, que recupera, que faz com que as pessoas tomem caminhos diferentes, caminhos mais saudáveis. Cada dia que passa para o homem encarnado parece gritar-lhe aos ouvidos: ainda é tempo, ainda é tempo. Dirige-nos a morte para os objetivos que procuramos. Os ditadores da crueldade têm sob o próprio mando não somente os servidores que se corporificam na terra, mas também os assalariados invisíveis que lhes estimam os propósitos inferiores. Então, quem pratica a maldade tem não só aqueles que estão
a seu serviço entre os encarnados, aqueles que praticam a maldade em conluio, em conjunto com eles, que acham correto estar ali auxiliando na consecução dos atos negativos, mas uma enorme quantidade de irmãos invisíveis, ou seja, espíritos, que também se comprazem, ficam felizes de praticar o mal. O homem que se transforma em instrumento da bondade e da salvação, ainda que não saiba, recebe o concurso de muitos irmãos interessados nos serviços de elevação própria. Então, se acontece para o lado do mal, que ele recebe o concurso, o auxílio, a ajuda dos espíritos que também praticam o mal, o homem bom, da mesma forma, vai receber o auxílio, o concurso, o apoio dos bons espíritos que querem que ele evolua, que ele avance, que ele melhore sempre. Em preparo. Depois de prolongadas meditações, alcançáramos o dia em que eu seria recebido no grande templo. Então, ele seria recebido 30 dias após sua desencarnação. Chegaram nessa data. Marta e os amigos providenciaram todas as medidas suscetíveis de me intensificarem a felicidade. Crianças do parque transportaram enormes braçadas de flores, alvas como a neve. E em nossa ditosa casa, música elevada se fez ouvir. Essa música elevada não é alta, é música dos planos elevados, músicas superiores. Por várias horas, advertindo minha filha querida, no sentido de manter a mente distanciada de todas as preocupações alusivas à experiência física. Então, Marta tomou cuidado de advertir o pai para que ele não ficasse rememorando as coisas que aconteceram na Terra. O que aconteceu, aconteceu e foi como foi. Não ficasse preso a essas recordações, porque isso não seria positivo. Ele tinha que estar num estado de ânimo elevado, porque ele seria admitido dentro de um templo onde muitos espíritos elevados estariam. Seria abraçado por muitos amigos, traçaria novas diretrizes para a luta e a preparação adequada. Constituía-me dever, informou a filha bondosa. Então, ele tinha o dever de se manter equilibrado. Antes da hora prevista, Andrade veio até nós, avisando-me que à noite efetivamente solucionaria meu problema de trabalho. Então, avisou com antecedência, olha, hoje à noite vamos ver o teu problema de trabalho, como é que vai ser, como é que não vai ser. Veio avisar para que ele ficasse preparado. Reencontraria muitos companheiros, mas eu longe estava de imaginar que reveria a maior parte dos próprios espíritos com os quais havia convivido pessoalmente nas sessões e serviços realizados na Terra. Então, isso aí ele não estava esperando, mas lá ele encontrará espíritos com quem trabalhou na Terra, nos serviços, nas sessões de serviços que realizou na Terra, em pleno santuário. À noite, quando as constelações se derramavam no céu muito azul, todos nós, em alva roupagem, quer dizer, uma roupa bem branquinha, tomamos o caminho do santuário. No átrio fulgurante, esperavam-me muitos amigos do espiritismo brasileiro e estenderam-me os braços
e não obstante envergonhado por não possuir um halo brilhante, vejam que retorna entre as preocupações dele o fato de ele estar sem luz. Então, ele se sentia envergonhado por não possuir um halo brilhante, enquanto eles todos se mostravam envolvidos em auréolas luminescentes. Penetrei o interior. Subimos, até que, num salão adornado e amplo, vários irmãos que eu não conhecia me receberam generosamente. Talvez, inspirado por Marta, admirável grupo orquestral executou a Ouverture de La Gazza Ladra, de Rossini. É a abertura dessa ópera de Rossini chamada La Gazza Ladra. Com que emoção acompanhei a peça vazada em suave encantamento. Que saudades do meu antigo lar terrestre. A esposa e as filhinhas, educadas na elevada compreensão da arte divina, estavam vivas dentro de mim. Que imenso o desejo de reuni-las de encontro ao peito e demorarmos assim unidos em espírito eternamente. Não contive as lágrimas copiosas. Começou a chorar. Cessada a melodia, extenso grupo coral de meninos orientadores entoou formoso hino intitulado O Irmão que Volta de Longe. Esses meninos orientadores, já falamos neles num dos primeiros capítulos, são meninos que trabalham lá na instituição em que Marta faz orientação de crianças. Então, são meninos de condição mais elevada, que são designados como meninos orientadores. Eles ajudam na educação dos demais. Apesar da palavra amorosa de Désiré, de Guion, de Cirne e de Marta, eu nada podia responder. Alguma coisa me entravava a garganta. Sentia-me criança de novo. Na tela da memória, revia minha abnegada e valorosa mãe, como se estivéssemos na Europa distante. Sentia-lhe o abraço carinhoso e ouvia-lhe a voz às despedidas. Vai, meu filho, trabalha dignamente, sê bom para Deus e para os homens. Um dia ver-nos-emos de novo no lar. Fitava as crianças a me sorrirem cantando, escutava os companheiros estimulando-me ao bom ânimo, reparava o ambiente doce e festivo, emoldurado de filigrana radiosa, e perguntava a mim mesmo se aquele não era o lar divino a que minha mãe se referia em meus dias de infância. Centenas de entidades congregavam-se em torno, respeitosas, e ao fundo uma centena de espíritos singularmente iluminados se mantinham em profunda concentração. Andrade mostrou-nos e esclareceu. Aqueles são vanguardeiros da pureza e da sabedoria que fornecem fluidos para materializações de ordem sublime. Em algum ponto do livro, nós comentávamos que o espírito sempre pode ir a locais inferiores e que para acessar os planos superiores precisa de preparação. E também comentávamos que os espíritos superiores não eram visíveis para os espíritos de menor elevação. Então, eles acontecem como aqui. Podemos estar rodeados de espíritos e não os vemos. No mundo espiritual também é assim. Há espíritos de uma determinada categoria
e a esses não é dado ver aqueles de superior categoria, bem mais elevados. Então, para que eles possam ser visualizados pelos demais, eles precisam do concurso de espíritos preparados para doação de material, para que eles possam fazer uma materialização e se fazer presente entre os demais, visíveis e poderem ser ouvidos. Então, essas pessoas, os vanguardeiros da pureza, que estavam singularmente iluminados, eram criaturas preparadas para essa finalidade, que iriam doar energias para que alguma entidade de plano superior pudesse se fazer entre os demais. Não consegui elucidar a impressão que me causavam esses espíritos, em vista do pranto a embargar minha voz. Entretanto, notei que, ao lado deles, vasta câmara lirial se prolongava além, na parte da torre que ocupávamos. Então ele viu que ao lado desses espíritos tinha um local muito claro, muito branco, lirial, da cor do lírio, e que era um quarto vasto, um local muito vasto, ao lado desses espíritos que estavam ali para doar fluidos de materialização. Das janelas próximas, dominava grande parte da cidade com o olhar. Então ele conseguia ver grande parte da cidade, estava num local alto, numa torre, e ele via a cidade do alto. Maravilhando-me a contemplação da noite pacífica e formosa, repleta de harmonia e de luz. Nova família de serviço. Possivelmente com o objetivo de arrebatar-me a extrema emotividade em que me envolvera, o irmão Andrade conduziu-me a largo recanto do recinto, apresentou-me algumas dezenas de companheiros tão obscuros quanto eu mesmo, e explicou. Então, apresentou irmãos que não tinham luz, assim como ele também não tinha. E daí explicou: aqui, Jacó, se alinham os cooperadores do seu trabalho edificante, que prosseguirá mais ativo. Então, eram os futuros companheiros de trabalho de Jacó. Choveram abraços de alegria e camaradagem. Reconheci muitos deles que haviam partido anos antes de mim. Não, muitos tinham desencarnado antes dele, mas já eram pessoas conhecidas dele. Surgiu a conversação jubilosa e discreta. Alguns indagavam de meus derradeiros serviços doutrinários, as últimas coisas que ele andou fazendo pela terra. Muitos se reportavam aos nossos encontros e reuniões em variados pontos do Rio. Diversos médiuns de meu conhecimento aí apareciam. A nota predominante na palestra era a esperança no futuro de todos eles. Lastimavam todos, qual ocorria a mim mesmo, não haverem aproveitado as horas no corpo físico dentro da eficiência desejável. Então todos lamentavam que poderiam ter feito mais, mas que não foi assim que as coisas ocorreram. Poderíamos ter concretizado muito mais o nosso idealismo cristão na causa que abraçáramos se tivéssemos usado a aplicação com o mesmo ímpeto com que procurávamos conforto no campo do ensinamento. Então, se eles tivessem vivenciado mais, se tivessem realizado práticas no bem, se estivessem se esmerado mais, eles ficaram ali lamentando essas coisas e era um sentimento comum a todos.
Enfermos em cujo tratamento cooperara através de passes, enalteciam a fé com que se haviam separado da carne e exprimiam o júbilo com que aguardavam a possibilidade de auxiliarem os entes queridos ainda presos aos círculos terrestres. Dentro de meu ser vibravam incentivos novos. Não merecia semelhantes demonstrações de confiança e apreço, mas reaprenderia as lições e, se as autoridades superiores nos permitissem a congregação para o serviço útil, poderiam contar com as minhas energias apagadas e humildes. Certo velhinho, que se afirmava assistente de meus trabalhos em Botafogo, informou-me de que muitos dos presentes eram elementos evangelizados em nossas próprias reuniões e preces. A maioria fora trazida de múltiplos lugares depois de longas tarefas e provas de reajustamento, a fim de, juntos, recomeçarmos o trabalho. Tudo é trabalho na espiritualidade. Elucidou Andrade que eu poderia continuar repousando ao lado de Marta por mais tempo e que, no instante oportuno, mobilizaria o grupo na assistência fraterna a que me dedicara nos últimos anos da experiência carnal, para que a desencarnação não me impusesse intervalo ruinoso às atividades. Então, assim que possível, se reuniriam e retomariam o serviço que já vinham fazendo, que ele já vinha fazendo na esfera carnal, porque não deveria haver um grande intervalo em que ele só repousasse, porque esse intervalo poderia representar algum prejuízo para ele. Um intervalo ruinoso às atividades, para ele no sentido dele como trabalhador, das atividades. Abracei os companheiros um a um, extremamente comovido, e expliquei que não iriam trabalhar comigo, e sim, eu próprio é que seria colaborador deles. Seríamos um conjunto de servos do bem, procuradores da luz no serviço digno. Constituiríamos uma só família, em nome do eterno amigo e de nosso Senhor Jesus. Momentos divinos. Voltando à presença de Guion e de outros amigos, reparei que o silêncio se fez profundo e indefinível. Bezerra, nimbado de intensa luz, tomou lugar entre a grande assembleia e o conjunto de irmãos que oravam estáticos, e alçou ao Mestre Divino sentida prece. As palavras dele caíam-me na concha do coração, quais fagulhas de um fogo celeste, a sacudir-me as fibras mais íntimas sem destruí-las. Ele se sentiu extremamente reconfortado pelas palavras benéficas que o irmão Bezerra de Menezes pronunciou nesse momento, nessa prece. Rogava, magnânimo, a Jesus me fortalecesse e me inspirasse dentro do novo ministério. Tão excelsas eram as expressões da súplica que estranho fenômeno se produziu ante meus olhos assombrados. Ao toque da oração, os amigos iluminados se fizeram mais radiantes e mais belos, e as flores do recinto, como que nimbadas de oculto esplendor, passaram a irradiar mais brilho. Então, quem já detinha a luz, ante o influxo daquela prece, ao elevarem o pensamento, passaram a vibrar, fazer uma vibração muito mais intensa, e a luz também se intensificou. Ficaram muito brilhantes. As flores do ambiente brilharam. As lâmpadas ali eram as almas inflamadas de amor
e a caridade a derramar-se intensificada e divina. Não alarmava o coração. Era uma luz muito bonita, mas que não ofuscava, não trazia mal-estar. Pétalas de fluidificada substância azul começaram a cair sobre nós, portadoras de delicado aroma, e se desfaziam de leve em nossa fronte, como se obedecessem ao amoroso apelo formulado pelo sublime irmão. Marta amparava-me porque as lágrimas de ventura, embora tranquilas, me faziam vergar, abatido e trêmulo. Quando Bezerra terminou, intraduzível maravilha! Na câmara alva surgiu de repente uma estrela, cujos raios tocavam o chão. Tão comovedoras as vibrações se espalharam no recinto que não suportei a companhia dos iluminados. Afastei-me instintivamente para a faixa a que se recolhiam os companheiros de organização opaca. Marta seguiu-me, simbolizando um anjo guardião pressuroso e terno, e, lembrando a hora em que a vi carinhosa e linda nos serviços de materialização do Pará em 1921, enquanto eu ainda vestia a carne física, ajoelhei-me humilde no que fui por ela acompanhado. Aqui uma explicação. Esse serviço de materialização em 1921 aconteceram no Pará. Ele não morava no Pará, ele morava no Rio. Ele foi até lá e lá a própria Marta se materializou, porque ela desencarnou em 1920. Ela era a filha mais velha dele, o nome real não é Marta. Ela era a filha mais velha dele e ali houve uma sessão em que ela se materializou. E isso está, há obras por aí que contam como é que foi este episódio. Então, hoje, irmãos, nós paramos por aqui. Ele está na sua festividade, na festa de boas-vindas, e no próximo encontro nós vamos continuar a ver tudo o que aconteceu. Por enquanto, vamos levar na memória que uma estrela surgiu naquela câmara alva, e logo em seguida nós veremos o que aconteceu. Desejo a todos muita paz, muita alegria, muita harmonia. Por que não alegria, né, irmãos? A alegria de estarmos vivos e com possibilidades de melhorar nossas condições a partir de agora, e com muita insistência para quando chegarmos à espiritualidade podermos desfrutar de uma situação mais tranquila. Então, que Jesus nos abençoe.